Para o dia 17/11, faremos as páginas 62, 63, 64 e 65 em português. Então, continuamos os exercícios. Apesar de ser uma oxítona acentuada, a palavra país não se encaixa nas regras de acentuação das oxítonas. Quais são? Acentua-se as oxítonas terminadas em o, a, as, os, es e em e ens. Tipo, parabéns também, tá? Essa palavra, ela se encaixa em outra regra do acento nas letras I e U, quando são a segunda vogal dos hiatos. Hiatos é quando eu separo, pessoal, na palavra as vogais. As letras I e U são acentuadas quando? São a segunda vogal do hiato ou estão sozinhas, ou seguidas de S na sílaba tônica, que é a mais forte. Não são seguidas de NH. Aqui tem exemplo. Heroína, eu separei o O do I, tá? Então, quando eu separei o hiato aqui, eu acentuei a letra I. A mesma coisa com faísca. Tem duas vogais, uma seguidas da outra, mas na hora de separar as sílabas, elas ficam cada uma num lugar. Então, faísca. E a mesma coisa em cafeína, tá? Duas sílabas que são separadas as vogais. Então, aqui também é acentuada. Aqui nós vamos separar em sílabas, depois, quando necessário, acentuar o I e o U. Vamos seguir as regras, tá? Aí, aqui eu tenho as palavras. Juízes. Olha, juízes, eu separo, então ela deve ser acentuada. Paraíso. Quando eu separei as vogais também se separaram, então também deve ser acentuada. Raízes, mesma coisa, acentua-se. Recaída, também. Ruína, também. Saída, saída, pessoal. Então, aqui na separação de sílabas, eu vou acentuar. Já o não é junto, separei as vogais, acentuo. Sandu, ixe, então acentuo. Higiene, não acentuo. Cuíca, cuíca, acentuo. Ruído, acentuo. Saúde, acentuo. Juiz, não acentuo. Rainha, também não acentuo. Copie as palavras que você não acentuou. As palavras juiz e rainha não foram acentuadas. Depois aqui, temos que retomar as regras de acentuação das letras I e U tônicas e explique por que essas palavras não são acentuadas. Então, como nós vamos explicar isso? Que em higiene, a letra I não é a segunda vogal do hiato e em juiz essa letra não está sozinha na sílaba tônica, na parte mais forte. E depois tem o NH, então, neste caso, nós também não acentuamos. Continuamos com o tema regras de jogo. Observe essa pintura. Ao observar essa pintura, nós vemos crianças jogando bola, certo? Esta obra é de Cândido Portinari, em 1963, morreu em 1962, e foi um dos grandes artistas brasileiros do século XX. Ele é reconhecido por retratar em suas obras a história, a cultura e a natureza do Brasil. Aí tem pesquisa na internet ou em livros, outras obras de Cândido Portinari. Qual é o nome dessa pintura? Nós temos aqui ao lado, embaixo da obra, temos o nome aqui, que eu não copiei. Chama Futebol, certo?
Aqui, quem está jogando futebol nessa tela? São crianças, né? A cena retratada se passa em um ambiente mais urbano ou mais rural. Que elementos ajudaram a chegar a essa resposta? Então, aí, pessoal, é possível afirmar que é numa área rural. E por quê? Porque a gente pode ver os animais convivendo com as pessoas, o chão de terra batida, os espaços verdes e as plantações. Nessa tela, Portinari pintou crianças brincando de futebol. O que você acha que levou o artista a escolher esse tema? Então, pessoal, ele não retratava coisas bem brasileiras, então ele pegou a inspiração nas coisas do cotidiano brasileiro. E o que acontecia nessa paisagem eram que as crianças se reuniam para uma partida de futebol. As crianças retratadas nessa obra estão jogando futebol, que é um esporte coletivo que segue regras específicas. O que você acha que aconteceria se cada participante inventasse uma regra? Então, pessoal, o jogo ficaria inviável de acontecer. Uma vez que cada pessoa jogasse do seu jeito, poderia ser uma regra que, passando a trave, seria gol. Outra coisa poderia ser que, chutando na trave, seria gol. Então, ficaria inviável desse jogo acontecer. Aqui, na 3, nós vamos escrever as regras de futebol que vocês conhecem. Então, nós vamos discutir na aula, tá bom? E se você já souber uma, pode registrar aqui. Sobre lateral, quando dá início, quantos participantes tem em cada time, tá certo? Quando é considerado impedimento, o que é pênalti, pode colocar as que vocês sabem. E com isso, pessoal, nós finalizamos. Por quê? O exercício 4, 5 e 6 é uma conclusão das regras que vocês já sabem, tá bom? Então, finalizamos em português a apostila, certo? Na aula ao vivo, faremos as considerações necessárias. Então, nos vemos na aula ao vivo para correção. Boas atividades!